notícia, dia 28 de fevereiro, nesta sexta-feira próxima, portanto, nós celebramos o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. Aqui no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas vivem com alguma das mais de 6 mil doenças raras conhecidas. E hoje nós vamos entender melhor essa realidade, os desafios dos pacientes, também das famílias e a importância do acesso ao diagnóstico e tratamento. A nossa convidada é a Regina Próspero, cofundadora do Instituto Vidas Raras, que transformou a sua experiência pessoal numa grande missão de vida. Bom dia, Regina, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por nos convidar para falar de um tema de tanta relevância, né? Eu falo que a gente não podia falar só no mês de fevereiro, a gente tem que falar o ano inteiro, porque as famílias elas padecem muito de acolhimento quando se descobre entre eles alguém com uma doença rara. E assim, se há 30 anos atrás já era um sufoco, né? Hoje melhorou um pouquinho, mas ainda as pessoas que recebem essa hipótese de diagnóstico em casa é muito avassalador. Nós recebemos famílias totalmente destruídas lá no Instituto, precisando muito de acolhimento. Muitas vezes elas só querem conversar para poder entender e se situar numa realidade que é muito difícil de lidar. Algumas famílias precisam até entender que aquele luto que elas estão vivendo é temporário, né? Na verdade, é o luto daquele filho que se idealizou e não se concretizou. Então é preciso passar por esse estágio para ela poder entender que a vida não acabou. Ela vai ter um recomeço, diferente daquilo que se programava, mas muito, muito mais fácil se a gente entender que a gente tem que lutar e aceitar e brigar para que aquela vida ela tenha pelo menos uma boa qualidade enquanto vivo, caso não tenha um tratamento, e caso tenha um tratamento, estarmos juntos para a gente conseguir fazer com que aquela vida tenha uma forma diferente daquela que a doença programou. Entender também que é uma missão da família, né? Sim. Lidar com isso, aprender com essas diferenças que muitas vezes essas doenças raras que são raras, né? A gente já diz no próprio nome, né? E difíceis muitas vezes de entender o tratamento, mas que com compreensão pode ser a missão da família. Eu já vinha da área da saúde, então para mim não foi muito complicado entender o que estava acontecendo em casa. Mas para o meu marido foi assim uma coisa muito avassaladora, porque ele é TI, ele trabalha com exatas, né? Mas juntos nós conseguimos, sabe, sobrepor todas essas dificuldades, com 2 filhos em casa, com uma doença degenerativa, progressiva, ultra rara, e que naquela época, há 36 anos atrás, eu tive filho uma vida, o que a gente sabia era que ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai ouvir, ele não vai enxergar, ele vai ter deficiência mental e ele vai morrer até os 5 anos. E isso foi o que foi passado para nós, tá? Isso aconteceu com você, né, Regina? Aconteceu comigo. Seu primeiro filho? Meu primeiro filho. Não engravide mais, mãe, porque você pode ter filhos com o mesmo problema, porque a probabilidade é muito alta, é de 25%, porque é uma doença autossômica recessiva, ou seja, meu marido tem um gene que nunca se manifestou. A minha família também tinha um gene que nunca se manifestou. Mas nós nos encontramos, casamos, tivemos o primeiro filho, veio com a doença. Só que eu já estava grávida do segundo, né? 1 ano e 3 meses depois que o mais velho nasceu, eu já tive o segundo. E naquele momento nós levamos nos médicos, né, que já cuidavam do mais velho, do Niltinho, e os médicos falaram assim, não mãe, esse não tem, esse tá tudo bem, porque ele veio com uma forma mais leve. Então, naquele momento os médicos, eles afastaram a hipótese diagnóstica dele, tá bom, vamos cuidar, né? E aí quando o Niltinho tinha 3 anos, nós mudamos de hospital, porque nós fomos para São Paulo em busca de tratamento, e eu levei os 2 na consulta. Aí na hora que a médica bateu o olho,
Ela falou, ai mãe, os dois têm a doença. Porque a mucopolissacaridose, que é a doença que tenho em casa, ela tem uma coisa que é muito importante, que eu falo que é o lado bom e o lado ruim da vida. O lado bom é porque o fenótipo, aquilo que se vê do rosto, ele modifica. Ele vai modificando conforme a criança vai crescendo. Então eles vão criando características que todos eles vão ter. Parecem todos irmãos. E a parte ruim é que visivelmente a mesma parte que é boa, ela é ruim porque a doença, ela deixa a pessoa muito marcada, né? E aí o Niltinho faleceu com 6 anos, ele seguiu o curso natural da doença, ele não conseguiu, né, se sobrepor a todas as comorbidades que a doença trouxe. Naquela época também não tinha informação, então os médicos não sabiam o tamanho da bomba relógio que se tinha, né, ali em mãos. E o Dudu começou a apresentar os sinais mais graves da doença, mas ele foi para um protocolo clínico com 11 anos. Você vê, ele era para ter morrido na primeira idade, chegou aos 11 anos, foi para um protocolo clínico, com 13 ele entrou, ele já estava muito acometido, muito. Mas hoje ele vai fazer 35 anos, na semana que vem, no dia 5 de março. E está bem, né, por causa do remédio que ele usa. E ele é um modelo, né, para todas as famílias que naquela época tiravam os filhos da escola, achavam que o filho ia morrer, então vamos deixar dentro de casa. O Dudu, apesar de tudo que a doença provocou nele, ele é cego, né, ele tem a forma bem acentuada da mucopolissacaridose, que quem quiser ver pode entrar no site, ele está ali, né? A gente está até mostrando fotos ali. Pois é, ele está com o Papa Francisco, isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2018, porque foi o dia das doenças raras e o Papa nos acolheu. Que sensacional. E o Dudu foi um escolhido para ficar perto do Papa. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. É sinal de saúde, o Papa também. Eu cochichei no Dudu. Dudu, o Papa está chegando. O Dudu levantou. Aí o Papa fez assim, não, sente. Ele fez assim, eu falei, não, pá, ele quer abraçar o senhor. Na hora o Papa abraçou ele, sabe? Aí foi uma choradeira. A gente estava na capela João Paulo VI, desculpa. Sala Paulo VI. Isso, porque estava menos 8 graus em Roma naquele dia. Depois de 30 anos, nevou. Né? O Dudu foi todo encapotado com cobertorzinho na cadeira de rodas e a gente lá. Foi maravilhoso, maravilhoso. Foi uma experiência que não tem nem o que falar. Isso é para mostrar, né, Regina, que dá para integrar, que dá para ter uma vida ele rara, é formado, com saúde, ele com tem formação. 2 graduações, Olha ele é só, formado tá em vendo? Direito, ele é formado em Administração de Empresas, ele é funcionário público concursado, ele é concursado. E é muito inteligente. E foi a partir dessa sua experiência que você criou o Instituto Vidas Raras, para mostrar e para ajudar outras famílias, então, a ver que é possível, né? Sim. Uma vida boa, que tem tratamento, que é buscar mesmo. Independente sabe? Eu tinha ali 2 filhos que os médicos falavam para mim que eles iam morrer logo, que eu tinha até que ser contida nas brincadeiras que eles faziam com os colegas, não podia andar muito com eles, porque eles podiam ter uma parada cardiorrespiratória. Eu falava assim, gente, mas essas crianças precisam viver. Eu tenho 2 seres aqui que precisam viver. E aí matriculei numa escola de freiras que tinha perto da minha casa e elas abraçaram a causa, cuidavam deles ali dentro, sabe? Eles foram alfabetizados. O Niltinho, infelizmente, morreu, ele estava no prezinho, mas o Dudu seguiu e um QI muito alto, mesmo cego, ele ficou cego na 4ª série. Olha. Ele se graduou e todas as notas dele eram a nível 9 e 10, ele não aceitava menos que isso. Então, eu sempre falo para as mães, a dor existe? A dor existe. Né? Ninguém gostaria que isso acontecesse na sua casa, mas a gente tem que viver o hoje, porque a gente também não pode sufocar. E a gente também não pode já assinar um atestado de óbito, porque aquilo que se passou para nós era uma sentença de morte.
né? A gente tem que fazer com que aqueles seres que têm muita coisa para dar, independente do que se tenha de uma doença de base, a gente tem que tirar deles tudo aquilo que eles têm de bom, que vai ser bom para eles e para todo mundo que está ao redor. É uma lição de vida. Né? Quem estudou com o Dudu, quem trabalha com o Dudu, fala isso todos os dias. É uma lição de vida. Né? E claro que eu queria que meus filhos tivessem, hoje, por exemplo, eu teria filho com 36 anos, com 35, né? Já estaria sendo avó. Claro que eu gostaria, mas eu não reclamo não, porque era para ser nosso, meu e do meu marido e da família, sabe? Você ainda encoraja muita gente, né? Muitas famílias que também passam por isso. Sim, é preciso, é preciso. E eu venho de uma época, gente, que não tinha nem Google, tá? Então eu não podia nem me socorrer com Google, né? Eu tinha, era assim, era na força e no desejo de resolver. Eu falo que eu sou um pouquinho farmacêutico, eu sou um pouquinho nutricionista, eu sou um pouquinho de tudo, né? De médico e louco a gente tem um pouco, então eu sou um pouquinho de tudo, mas um pouco de professora, mas foi preciso. E tem o terceiro filho que não tem a doença, é o Leonardo, tem 26 anos. E depois você teve o terceiro também. Você então, não teve medo, ele é o susto. Não, medo a gente teve, mas ele foi o susto. Eu falo muito para ele que ele não foi planejado, a gente não se programou, a gente não se preparou, mas ele foi muito amado. Sempre foi muito amado. E outra, ele veio sem querer, com uma responsabilidade que ele não tem noção. Ele foi o filho que resgatou a esperança perdida numa família que já estava perdendo tudo. Meu marido estava tão desencantado da vida que ele falava para mim, quando o Dudu morrer eu não sei mais o que eu vou fazer. Veio o Léo, né? E tá aí, lindo, maravilhoso, ele é lindo mesmo. E Regina, para quem quiser conhecer, hoje em dia a gente tem Google, a gente tem internet, tem. O Instituto Vidas Raras, procurar uma ajuda, uma palavra, como você mesmo falou, pode então, a gente está mostrando aí, né? Pode acessar o @Vidas Raras, né? Isso. Que é o Instagram, mas também tem contato aí, tá na tela, quem está acompanhando, vendo, então tem o telefone, o site vidasraras.org.br. Isso. Inclusive para conhecer seus livros também, né, Regina? Compêndio de Doenças Raras e Vidas Raras. O Compêndio de Doenças Raras é a nossa segunda obra. Ele foi preparado para técnicos. Por quê? Eu sei o que eu sofri lá atrás. Não tinha nada. A médica ficou com tanta dó de mim que ela arrumou 3 folhas sobre mucopolissacaridose através numa biblioteca, acho que da USP. Ela xerocou e deu para mim. Aquilo foi o que era meu livro. Eu levava para todos os lugares por onde eu ia para explicar o que o Dudu tinha e como ele deveria ser tratado. Eu sempre falei para as professoras, eu não quero regalia, eu não quero privilégio, eu não quero um Albert Einstein em casa, eu quero um filho feliz. Ele ama a escola, ele ama se sociabilizar. E se ele morrer hoje, ele vai ser feliz. Então é isso que eu preciso. Então, por não ter aonde recorrer, eu sempre tive comigo que eu ia fazer alguma coisa para mudar isso. Então, o nosso site é o primeiro site que existe no Brasil sobre doenças raras, porque meu marido é TI, o meu primo e ele fizeram o site, trabalharam nele, e esse site, nossa, ele foi bom para milhares de pessoas. E vai continuar ajudando muita gente. E vai. Bom, aí veio as redes sociais, Orkut e tudo mais, a gente foi se engrenando naquilo tudo. Aí veio o livro, o primeiro livro foi em 2013, ele esgotou assim muito rapidamente. Nós fizemos 5.000 edições, ele esgotou. Bom, aí nós colocamos no site do Ministério da Saúde, do CFM e do Vidas Raras. Então tem para baixar lá em download. Tem download também esse agora, né? E agora nós vamos ter a terceira edição, que ela está sendo totalmente reformulada e atualizada, que vai ser a versão e-book, que é para todo mundo ter acesso. Ele está para lançar, a gente já está esperando 4 capítulos chegarem, para a gente poder fechar o livro e mandar para o forninho e todo mundo ter acesso. E temos as revistas Vidas Raras também,
que estão tudo isso que nós temos está à disposição no site para download. Está aparecendo ali. E esse aqui é o livro que é uma coletânea de depoimentos de mães e pessoas com doenças raras e é muito bonito. Então, quem quiser, está à disposição. Nós temos um outro também, que chama Mulheres Raras, mas eu não tinha para trazer. Não, esgotou. Maravilha, Regina, parabéns pelo seu trabalho, por disponibilizar toda essa ajuda também a muitas famílias, né? E famílias e a todos nós, que muitas vezes somos até ignorantes, né, com relação a esse assunto, para a gente conhecer mais, entender o que o outro está passando também, Exato. Como pode ser um tratamento. É uma forma da gente se empatizar também, né? Muito importante. Porque hoje em dia o que a gente mais precisa é empatia. Sem dúvida. E as doenças raras, muitas vezes, elas trazem uma coisa que é muito cruel, que é a invisibilidade. Vocês olham para mim, vocês acham que eu estou de saúde 100%? Eu tenho um câncer raro. Eu tenho leiomiossarcoma. É um câncer raríssimo que acomete uma mulher a cada 500 mil mulheres que tem mioma. Eu descobri porque eu fui tirar o útero. Eu tinha mioma. E não era um câncer. E hoje ele está nos meus pulmões, no meu rim, no meu fígado, na minha paravertebral. Ele dominou aqui o meu ciático. Então, assim, é a invisibilidade. Mas a gente não pode perder, é o prumo. Com certeza. E sempre nessa esperança, nesse caminho de vida, de saúde, da gente saber acolher, integrar, incluir, valorizar a todos. Obrigado por essa sua história, por essa sua missão e que seja bem celebrado esse dia 28 de fevereiro, Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras, que seja uma preocupação também para que o Brasil, nossos governantes possam continuar dando a devida atenção, como nós estamos acompanhando aqui nesse depoimento, nessa história missionária tão bonita da Regina. Obrigado, Regina. Obrigada, tudo de bom para você. Obrigada, que a mãe nos acolheu tão bem. Sempre bem-vindo. A mãe é a nossa mãe. É aquela que tem me mantido em pé. Que bom. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda à TV de Nossa Senhora Aparecida. Obrigada. E vocês conosco.